Bora lá. Hoje vamos fazer um vídeo gigantesco, tecnicamente. Assim, não gigante, na verdade. É enorme. Enorme. Porque hoje nós vamos reagir o documentário de Five Nights at Freddy's do canal Core. Com 3 horas e 27 minutos e 41 segundos. Quase 3 horas e meia de vídeo. Nós vamos ver aqui. Talvez esse vídeo vai ser dividido em 3 ou 4 partes. Não sei como que meu editor vai dividir, mas vamos ver aqui todo esse documentário. Espero que gostem, se inscreva no canal, ative o sininho, não deixe de ativar quem vai para o YouTube perceber o meu conteúdo. Todas as minhas redes sociais vão estar na descrição. Tem o meu Discord que você pode entrar, inclusive, para você conversar comigo, mandar seus pedidos. Tem o canal do editor e o Instagram do meu YouTube Maker. Tem minha novel, caso se interesse por ler. E tem minha chave Pix, caso você queira doar qualquer dinheiro para mim. E o QR Code aqui embaixo, mesma coisa, você pode doar qualquer quantia de dinheiro pra mim, via QR Code aqui embaixo vai ficando. Bom, a gente vai ver isso aqui, 3 horas, meu amigo, vai ser longo. Eu sei umas coisas já vi uma história de Five Nights at Freddy's do Core, mas dessa vez, eu acho que vai até os mínimos detalhes. Ele vai contar, pra ter 3 horas tem que ser isso, né? E deve ser um documentário da desgrama. Coloquei 4 de tapete porque talvez trave um pouquinho. Mas eu vou meter um 720 aqui. Se travar, não é culpa minha, é o PC e aí eu volto. Então, 3, 2, 1 e... Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esse documentário. Nós vamos trazer todos os detalhes de todos os jogos de Five Nights at Freddy's. Ainda namorando e passando ali por alguns livros, mas explicando tudo em ordem cronológica, todas as coisas que apareceram nos jogos, onde elas encaixam e onde elas estão. Então é um vídeo muito longo. Então eu espero que vocês gostem, é feito de fã pra fã. E segundo, eu gostaria de pedir pra você ir na descrição e conferir o link de todo mundo nos créditos. Tem muita gente legal que participou desse projeto, desde roteiro, animação e também algumas pessoas que trabalharam em Five Nights at Freddy's oficialmente. Então eu gostaria muito que você fosse na descrição e conferisse o canal de cada um. Tá bom? Bom, sem mais enrolações, então sente-se, fique confortável e venha para o mundo de Five Nights at Freddy's. Ok, simbora. Vou de animação 3D, caraca. Meu Deus, quanta gente tem, mano. Caraca, que intro é essa, meu filho? FNAF 1, FNAF 2 agora. Cara, ele não vai passar por todos os jogos assim não, né? Cara, ficou muito bonito, né? FNAF 3. Essa parte foi algum deles. Tá. FNAF 4, roteiro. Muita gente. Muita gente mesmo. Efeitos e capa. Muita gente. Deu tempo de ler. Cara, ficou muito bom, viu? Caraca. Tá uma qualidade absurda essa introzinha aqui. FNAF 6, amigo. Antes foi o 5, Sister Location. Tá, cadê a hora? Pegou fogo. Tá feio, meu. VR, é isso? Seria o FNAF VR? Talvez. Rapaz. Que derrota é essa, mano? Nunca vi isso na minha vida. Um Fox com chapéu, beleza. Palhaço. Halloween, o modo Halloween do 4, né? FNAF Security Breach. Gregory. William F, meu amigo.
Vocês sabem que Five Nights at Freddy's é um grande e enorme quebra-cabeça. Tem vários detalhes em vários jogos separados. Tem desde coisas antigas lá do Sister Location, trazendo um desenho velho, até coisas que vieram no Security Breach que vão fazer referências a essa época mais clássica também. Então, como tem muita coisa em muitos lugares, a gente decidiu fazer a seguinte organização. Nós vamos trazer cada referência no seu devido tempo para vocês entenderem como que essa história foi caminhando. A gente não vai chegar no final tem isso, no final tem aquilo, não. Nós vamos trazer organizadamente por cada evento que aconteceu em sua devida era. Então, pessoas, a primeira era de Five Nights at Freddy's, que a gente chega a ter uma noção de que informação que tem pra gente poder dar um start nesta história, é o nascimento do Michael Afton. O nascimento do Michael Afton, ele vai ser meio que descrito nos eventos das cutscenes de Sister Location, quando nós terminamos a noite e temos o Immortal and the Restless, que nós estamos jogando com o Michael Afton e ele está olhando aquele desenho, né, como se fosse uma novela, uma série. Nós não sabemos qual é o primeiro episódio, mas a gente já sabe que essa série tá meio que dando um paralelo a respeito da infância do Michael Afton e de quando ele nasceu. Então essa primeira era, nós estamos na década de 60 para 70 mais ou menos. Esse desenho vai mostrar a relação de um vampiro chamado Vlad com uma mulher chamada Clara. E aí eles tiveram um filho e este homem não quer assumir a criança. Clara, I tell you, the baby is bebê não é meu. Can't I tell you that it is? You're the only vampire I've ever loved. Todos esses desenhos fazem um paralelo com o próprio Michael Afton, dizendo que ele é parecido com o pai, mas também mostra um pouco mais de detalhes de como é o William Afton, ainda meio que jovem, conhecendo a esposa, né, que viria a ser a mãe do Michael, da Elizabeth e da criança chorona, e como foi o relacionamento desses dois, principalmente em relação ao primeiro filho. E nós podemos concluir que a relação era extremamente horrível, não só por parte da mãe, que era uma pessoa meio chatinha, ficava naquela coisa de cobrança do marido e era meio doida de botar fogo nas coisas. Gente, caraca, a mulher incendiou a casa, como assim, mano? Eu lembro desse desenho aí. Foi quando? Se mostrava já os primeiros sinais de ser uma pessoa horrível e de mau caráter. Não querendo pagar pensão, não querendo assumir o filho e tudo mais. E meio que mostra que o relacionamento dos dois não era lá o dos melhores. Mesmo com esse relacionamento conturbado, o William e a sua esposa acabaram cuidando do Michael Afton e eles acabaram crescendo como família. E ali na década de 70, a gente subentende que a criança chorona nasceu. Isso pra justamente a gente ver a idade dela, mas vamos casando com uma criança ainda perto da época do FNAF 4. Nós vamos descrever basicamente os eventos de cada filho daqui a pouco, mas o Michael Afton foi o primeiro filho e o segundo filho foi a criança chorona. Mas um detalhe muito importante é que temos o primeiro pôster, que mostra que foi mais ou menos nesta época que tiveram a abertura da Fredbear. Possível parceria do Harry e Amy foi iniciada nos anos 70, conforme referenciado pelo próprio Phone Guy no FNAF 1. É bem peculiar, né, amigo? Por 20 anos. Eu não lembro dessa parada aí. Como nós sabemos que o FNAF 1 se passa em 93, tirando 20 anos, né, que o próprio Phone Guy fala, sabemos que os animatrônicos começaram a nascer nessa década mais ou menos de 70, então mais ou menos de 73. Então ali praticamente foi o início da parceria do Harry e Emily com o William Afton. Nós sabemos disso por conta dos livros também, principalmente da trilogia inicial, acabaram, né, trazendo mais detalhes, que o Harry e Emily e o William Afton fizeram essa parceria, mas também tem alguns detalhes desta parceria nos jogos. É só para mostrar que eles tiveram realmente uma parte, sabe, de amizade, e ela deve ter começado nos anos 70. Não só pelo que o Phone Guy fala no FNAF 1, mas também pelo pôster que nós achamos dentro do Security Breach, que é o Fredbear Singing Show, onde seria o primeiro animatrônico que existiu. Era um animatrônico meio urso, marrom, ainda, né, com os detalhes parecendo um urso de verdade, mas podendo caminhar, que foi o Fredbear. Muito provavelmente o Fredbear foi o primeiro animatrônico feito de toda a história de tudo que rolou em Five Nights at Freddy's.
Fredbear's. A gente infelizmente não tem tantos detalhes da amizade que o William e o Henry tinham, a gente não tem como ter muitas pistas, pois os jogos nunca apresentaram isso como um grande fator. Só que os dois eram muito amigos e que eles acabaram fazendo um negócio juntos, e o primeiro negócio foi a Fredbear's Family Diner. Ainda nessa época nós não temos o paralelo do que pode ter acontecido com a esposa do William Afton. Não sabemos o que está acontecendo e não temos essas informações. Eu sei que muita gente vai lembrar do áudio lá da Vanessa do Security Breach, principalmente falando um paralelo do que rolou com a família dela, mas por conta dos livros mais recentes do Tales from the Pizzaplex e também outros detalhes que estão começando a aparecer no filme, talvez esta informação de que a mulher do William Afton tenha morrido nessa época pode não ser verdade. E também não temos o que está rolando com a Elizabeth na década de 70. A gente tem informações dela na década de 80, que eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Mas eu quero que vocês saibam que Michael Afton tem um irmão que é a criança chorona. Bom, agora nós temos a seguinte pintura para chegarmos na década de 80 mesmo, onde William Afton é um pai solteiro e o Henry Emily tem uma filha chamada Charlie. Essa filha veio de algum relacionamento que o Henry teve, nunca é citado ou mencionado a mãe da Charlie, só que o Henry Emily é pai da Charlie e que meio que as crianças participavam às vezes do negócio, onde os pais ficavam ocupados tomando conta, né, da Fredbear's Family Diner, e aí as crianças iam lá para os pais ficarem de olho nelas. Tanto que é por volta mais ou menos dessa época que o Henry Emily pode ter criado a Puppet. E ali ele fez essa Puppet para proteger a própria filha dele, de não ficar, sabe, solta andando pelo lugar e meio que ficar de olho se a criança estava tudo bem, podia caminhar ali e tal, sabe? Principalmente porque a Fredbear's Family Diner era um lugar onde recebia famílias para fazer festas de aniversário. E como o Henry Emily vivia ocupado trabalhando, e o William Afton, né, consequentemente também, então eles meio que não ficavam tão de olho assim nas crianças. Que agora o foco principal vai ser o Michael Afton e a criança chorona. Como o Michael Afton acabou tendo esse senso de rebeldia, porque justamente o Michael Afton acompanhou mais de perto o caráter do pai, justamente porque ele é o mais velho e ele viu como que o pai dele agia, não só com a mãe dele, mas também, né, do jeito que ele tratava normalmente as pessoas, e até ele por ser o filho mais velho. E também porque o William Afton largou praticamente os filhos pra, sabe, fazer as coisas do trabalho dele. Ele já tá totalmente diferente do que o Richard falou, né? Mas faz muito tempo que o Richard faz teu link. Meu velho que fica cuidando de uma pizzaria de animatrônica. E a criança chorona ainda é um caçula que não sabe direito o que tá acontecendo. William Afton acabou sendo esse pai horrível, meio que, sabe, bravo com todas as coisas. Ele já era estúpido, ele já tinha feito várias coisas horríveis, né? Mas ele também ter feito as coisas quando o Michael ainda era um bebê. Esse relacionamento dele com os filhos acabou deteriorando, ficando cada vez pior. E do outro lado, o Henry e a Charlie eram um relacionamento muito amistoso e amoroso de pai e filha, mesmo o Henry não sendo um pai tão presente também. Mas outra coisa começou a surgir nesta época, que foi a inveja do William Afton sobre o Henry. Ele ficava admirando o amigo dele, principalmente da tecnologia que ele acabou criando, né? Que talvez seria as novas versões de animatronics. Mesmo, né? O William é do negócio e o Henry era dos animatronics. O funcionário podia entrar dentro do Spring Lock e ser como uma fantasia. Ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças, mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Spring Lock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Essa tecnologia criada pelo Henry acabou dando mais força para a Fredbear's Family Diner crescer. Muito provavelmente o William Afton também queria fazer os animatrônicos, mas a galera acabava não se interessando tanto, mas se interessando pelo projeto do Henry. E também a galera via mais ainda o amor da Charlie pelo Henry do que o William pelos seus filhos. Consumido por essa inveja, por essa ganância, por essa loucura, isso pode ter dado um gatilho pro William Afton fazer o que fez em 83. 1900. Esse é o primeiro grande ano que temos muita coisa acontecendo em Five Nights at Freddy's. Primeiro, William, consumido de inveja, ainda mais de ganância e coisas que ele gostaria de ter o controle, ele acaba tendo a oportunidade de ver a filha do Henry pro lado de fora da pizzaria. Aí deu isso merda, é referenciado no final 2 daquele minigame. Sim, isso eu lembro. Isso eu lembro. Essa desgrama aí, essa cena. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Final F4, vi essa cena aí, eu fiquei, que porra é essa, mano?
e também pelo minigame do FNAF 6 do Security Puppet. Meio que um foi a referência mostrando que uma criança morrendo lá de fora já era William Afton agindo ali, consumido pela loucura, e também no Security Puppet vai mostrar a criação da Puppet tentando proteger a Charlie, que ficou do lado de fora da pizzaria. Nisso, a Puppet, que foi programada para proteger a Charlie, ela tava com vários pesos de outros presentes em cima dela. E aí, a Puppet não consegue chegar a tempo da tragédia ser evitada. A Puppet tenta chegar perto da Charlie de algum jeito, mas a Puppet ainda assim, com a programação dela, vai e abraça a criança. Por conta da chuva, ela acabou se deteriorando e aí acabou, sabe, estragando e tentou chegar perto da Charlie. Aí foi onde ela estragou de vez e, infelizmente, não protegeu a criança. Aí ferra. Mas aqui aconteceu algo muito insano, onde a Charlie acabou possuindo o animatronic. Isso ainda não era tão perceptível para o William Afton, porque quando ele foi embora ele só deixou a criança e foi, e aí depois a Puppet chega. Então essas coisas ainda não sabem ainda claramente, mas foi justamente nesta noite que a tragédia aconteceu. E na sequência nós temos a continuação desse minigame, que é o Later That Night, ainda no FNAF 6, que é o minigame do Midnight Motorist, onde no minigame a gente chega como se fosse uma parede aberta ali no meio da rodovia. Muito provavelmente o William Afton tava louco, tava maluco, né? Talvez de bebida, talvez, sabe, ainda por conta dos eventos, e ele surtou de vez, né? Por tudo que aconteceu. E aí ele tava dirigindo a milhão na autoestrada. Esse minigame tá descrito nos arquivos do jogo como depois daquela noite. E a única noite importante até então do que teria acontecido algo de ruim foi a morte da Charlie. O grande detalhe do Midnight Motorist é revelar que o William Afton também maltratava os seus próprios filhos. Ele acabava gritando com eles e agindo como um pai extremamente estúpido. O Homem Laranja que tá nesse minigame é para representar ainda o William Afton numa forma ainda não psicopata. Ele fez o que já tinha feito, mas ele ainda não tava, sabe, andando de roxo nas sombras. Ele ainda meio que aparecia no público e tinha uma certa influência na Fazbear em geral. Esse minigame ainda tem dois vocais. Um deles é uma coisa meio estranha, e o que dá a entender é que nesta parte é como se fosse uma pilha de terra. Não explica necessariamente o que é, e tem várias referências e teorias a respeito deste terreno e o que poderia ser, mas nós não sabemos o que está acontecendo e não temos certeza do que rolou nesse lugar. A única coisa que temos é no guia de Five Nights at Freddy's falando que é uma pilha de terra e nada mais além disso. E a próxima parte é do restaurante da Juniors, onde ali naquele restaurante o William Afton já tentou entrar e ali o segurança, tipo, ó, não entra aqui não, tá ligado? Fica aí de boa na sua. Pode ser que esse lugar seja depois comprado pela Fazbear Entertainment e virou uma das localizações da Fazbear. E também a frase que o William Afton termina esse minigame falando que ele foi para aquele lugar de novo e tendo aquelas patas de urso lá de fora, também não temos nenhuma resposta tão clara que vai satisfazer vocês ou vai satisfazer a fanbase como um todo. Infelizmente isso ainda está meio que aberto, a gente não sabe para onde a criança chorona foi. Foi para Fredbear's Family Diner? Foi para Freddy Fazbear Pizza? Ou o William Afton botava medo na criança, sabe, vestido ainda de coelho? A gente não sabe e eu não tenho como dar 100% de certeza o que é. É mais sabendo que a relação do William Afton, principalmente com a criança chorona, não era dos melhores. Mesmo com a perda da sua própria filha, Henry e Emily, ainda com William Afton, em 83, fizeram a Fazbear Entertainment. Caso vocês estejam com dúvidas, acontece o seguinte: no coletado, no FNAF Help Wanted, que é como se fosse uma moedinha do jogo, lá tá falando que a Fazbear Entertainment meio que foi criada em 1983. E também a gente já pode assumir que a abertura da Freddy Fazbear Pizza foi no mesmo ano, onde a gente teve, principalmente os animatrônicos que a gente tanto conhece, que Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Balloon Boy, já sabendo que, né, tem o Nightmare Balloon Boy, que veio também como forma de pesadelo em 83. E também a JJ. Todos esses animatronics vieram na Freddy Fazbear Pizza, que tinha acabado de ser inaugurada. Com isso, eles dão abertura também na Fazbear Entertainment. Deixa eu explicar pra vocês melhor. A Fazbear Entertainment é como se fosse o nome de toda a empresa que tem dentro dela a Fredbear's Family Diner e a Freddy Fazbear Pizza. É como se fosse a empresa-chefe que manda nas outras empresas. Eles fizeram isso justamente para poderem abrir outros lugares e terem outros ramos de negócios que vão ter dicas e pistas que eles tiveram em outros lugares, como uma franquia de coisas mexicanas que veio dali, o El Chico, e também uma franquia de coisas de chocolate, tanto que tem até uma skin do Bonnie, que é todo meio temático de Páscoa. Não tem nenhuma evidência que o Henry e Emily saiu da empresa ou deixou a Fazbear Entertainment na mão de
outras pessoas. Nós sabemos copo. que em 83, William Afton e o Henry tomavam conta ainda do lugar. Não só do lugar, mas dos outros que eles estavam abrindo. E mesmo agora, com os animatronics Springlocks fazendo a festa na Fredbear's Family Diner, eles criaram essa nova linha de animatronics na Fred Fazbear Pizza. E mesmo com tudo dando certo, tudo parecendo um sonho maravilhoso, as coisas iriam se tornar um pesadelo. Entra agora a principal protagonista de Five Nights at Freddy's 4, a criança chorona. Ela é também o principal protagonista da história que tá acontecendo no FNAF 4, por conta dos eventos, dos minigames, mas também ela é a que vai ver os animatrônicos daquele jeito de pesadelo. Justamente por conta das lendas urbanas que começaram a rolar, por conta, né, de que uma das crianças que frequentava o lugar, Charlie, acabou desaparecendo, e aí as crianças acabaram inventando um monte de histórias. A primeira coisa que acontece com ela é que ela é bulinada pelo seu irmão mais velho, Michael Afton, vestindo uma máscara de Fox, e acaba trancando a criança chorona no seu quarto, e ela fica presa. É uma merda, viu, Michael? Puta que merda, quem foi com o próprio irmão, mano? Lá na bunda. Chorona, até se perguntando se o Michael tinha trancado ela de novo, dando a entender que o Michael Afton já faz isso com a criança já tem pelo menos algum tempo. Não sabemos se é dias ou semanas, mas sabemos que é recorrente. E aí o Fredbear fala que amanhã é um novo dia. Mais ou menos nessa época também, aparentemente o William Afton já tinha uma instalação subterrânea, e isso a gente vai ver justamente na Custom Night do Sister Location, comprovando que o William Afton estava monitorando o seu próprio filho, vendo como é que ele estava se comportando, vigiando ele dentro da sua própria casa, ou também vigiando o Michael Afton, que a gente não sabe, mas ele tem um sistema de vigilância, onde ele fica observando seus próprios filhos. Ele começa a vigiar seu filho Crying Child no quarto dele. No próximo dia, a criança chorona, ela vai até o quarto que tá mais na direita da casa, e ali temos o quarto de uma menina. Sim, aqui é o indício de que Elizabeth Afton é a nova membra da família. Sim, muito provavelmente Elizabeth nasceu em 1983. Talvez não exatamente na hora que tá tendo os eventos do FNAF 4, talvez alguns meses antes ou semanas antes, a gente não sabe, mas é fato de que a Elizabeth nasceu justamente em 83. Isso porque justamente agora no filme tá dando uma pista, justamente que a irmã mais nova do Michael Afton tem por volta de mais ou menos 10 anos de idade nos eventos do FNAF 1, que é em 93. Então 93 menos 10 dá 83, que é o ano de nascimento dela. Só que também a outra coisa que comprova é que justamente esse brinquedo que nós vemos do lado da cama tem um teaser do FNAF AR, o Special Delivery, onde tem praticamente o mesmo boneco, pelo menos similar, a Mangle, que vai justamente fazer a referência de ser um brinquedo, uma versão mais assim para meninas do Fox, que é justamente branca e rosa. E aí vai acontecer o quê? O fundo do negócio é um berço, o que tá dando um paralelo dizendo que a Mangle tem um berço no fundo, que é um quarto de menina, e isso pode indicar que o quarto é da Elizabeth e que ela nasceu justamente em 83. Mas voltando aqui o que aconteceu com a criança chorona, mesmo ela vendo esse brinquedo todo destruído, o Michael tá escondido atrás da televisão, e quando a criança chorona passa perto da televisão, e ainda assim, a pelúcia do Fredbear vai e consola a criança, dizendo que amanhã é um novo dia. No próximo... né? Complicado. Vou pausar aqui. Continuando. No próximo dia, a criança chorona já tá na Family Diner e vê o próprio pai dela trabalhando lá dentro como guarda, vestindo um outro funcionário numa sala um pouco mais afastada. Isso possivelmente pode ser que tenha deixado a criança chorona assustada. Né? Tipo, do nada você vê, as pessoas entram dentro dos animatrônicos. Acordando no outro dia, a criança chorona, ela vai andando por aí e ela fala com várias crianças. E aí descobrimos que a festa que tá rolando, né, o preparativo, pelo menos ali, é pro aniversário da criança chorona. Ela volta pra casa depois de chegar na Fredbear's Family Diner. E aí, então, ela vê um programa de TV dando mais uma pista que estamos em 1983, com um desenho passando ali, que é o Fredbear and Friends, onde tem o Fredbear, Fred, Bonnie, Chica e Foxy aparecendo ali como um marketing da Fazbear Entertainment. E no outro dia, a criança chorona tá presa dentro da sala com os modelos Springlocks, preso ainda por conta do Michael fazendo bullying com ele. Todo final de 4, a cada dia que você vai passando, vai fazendo
fazendo uma contagem regressiva até uma Falta data 5 dias, especial. falta Essa 3 data dias, especial falta é o 2 aniversário dias, da criança falta chorona. um E dia. finalmente chegamos no tão fatídico dia onde é o aniversário Dia da zero. criança chorona. Mas o Michael Afton tá ali com alguns amigos deles e eles É o pretendem aniversário. fazer uma nova pegadinha na criança Não, essa é chorona. sacanagem. A criança Essa meio é meio desesperada, sacanagem, querendo essa sair parte aí. daquela situação, mas Essa é muita infelizmente sacanagem, o irmão dele e os Aí outros amigos ele são passa bem de maiores todos que os ele. O inimigos, irmão mano. pega a criança, que é o próprio irmãozinho mais novo, junto com seus amigos, e eles vão fazer com que o irmão dê um grande beijo no Fredbear. Eles chegam perto do Fredbear, colocam a criança dentro da boca daquele Meu animatrônico, Deus. e aí o resultado vocês já conhecem. A Mordida de 83, onde mais uma tragédia acaba essa foi cercando a maior mais ainda sacanagem Fazbear de de FNAF 4, outros vai tomar na problemas bunda. que ela viria a ter mais pra frente. Sério, Os Michael. eventos que Vai vimos tomar na nos bunda. minigames do FNAF 4, o que dá a entender é que aqui que os pesadelos começam. Justamente os pesadelos que nós vimos na gameplay do próprio FNAF 4, onde nós estamos controlando a criança chorona, sobrevivendo ainda num estado de quase vivo, mas infelizmente a vida da criança está por um fio. Enquanto o garoto é assombrado pelos pesadelos, no qual fazem as pelúcias de Fred, Bonnie, Tick e Fox e também do Fredbear se converterem em Nightmares, deixando a criança cada vez mais Deus, muito perturbada, feio, não muito só feio. pelas lendas urbanas, mas agora que ela tá tendo esses pesadelos durante a noite. Então justamente esses pesadelos vão ficando piores justamente conforme os dias vão passando, mas o que eu quero que vocês entendam é, os minigames acontecem antes e a gameplay acontece depois, justamente Ok. depois da mordida que o Fredbear acabou fazendo na cabeça da criança. Tanto que nós vemos algumas referências, por exemplo, de coisas, sabe, como pílulas, como um soro que aparece do nada. Isso é justamente o estado Lembra a música ainda, sabe, da Pesadelo, criança estar pela vida, né, nas mãos praticamente dos médicos. E então a criança acaba piorando e piorando e piorando, com os seus pesadelos ficando cada vez maiores e cada vez mais sinistros. Tanto que é justamente aqui que começa a aparecer, por exemplo, animatrônicos com a boca gigantesca e amigo, até com as bocas na barriga. A criança chorona ainda está Olha, lutando do- para se manter acho viva, que- mas acho independente que é- disso, a criança chorona tem acho que é esse no último máximo, sonho não, onde ele- ela ele enfrenta cantou. um Nightmare. Essa Essa última aí parte era é mais mesmo. difícil Isso aí do dá mesmo pra FNAF 4, cacete. onde a gente tem que sobreviver a esse urso totalmente distorcido. Uma versão do Fredbear, mas agora totalmente sombria e nefasta. É, Na né? verdade, essa forma pode ser justamente a última parte de consciência que a criança chorona teve. E as últimas memórias que ela teve é enfrentando mais um dos seus pesadelos antes dela ir embora desta vida. Aí ferro. Ainda temos mais uma cena da criança chorona agora perto da sua morte, onde ela imagina as pelúcias falando com ele. Até que no final, o Ei, texto da triste, pelúcia do Fredbear muda meio que para uma cor diferente e diz que consertaria a criança chorona. Quem estaria por trás da pelúcia nas últimas frases é desconhecido. Pode ser a Charlie, né, meio que usando a imagem do Fredbear ali, já que ela já estava na Puppet, tentando talvez ver o que Verdade, poderia né? acontecer com ela. Ou pode ser o próprio William Afton, já que a gente viu que tem o paralelo de um Fredbear lá na Coastal Night do Sister Location, onde tem um rádio Nem a comunicador. pau. Provavelmente o pai falava com o filho através da pelúcia. Todos esses eventos vão meio que dar a pista do porquê que a Fredbear's Family Diner fechou. Isso porque no FNAF 2 o próprio Phone Guy vai falar que a Fredbear's, né, um restaurante antigo, já fechou há anos. Não temos uns livros bolso turno. Nós estamos trabalhando nisso. We're gonna try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fred Family Diner. or something like that. It was closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. Já que a Fredbear's Family Diner foi fechada, muito provavelmente tudo foi movido para Fred Fazbear Pizza. Isso é o que dá a entendi. entender, já que os áudios antigos, o Phone Guy, ele sempre estava se apresentando como você é o novo rosto da Fred Fazbear Pizza. Thank you, and remember to smile. You are the face Fred Fazbear Pizza. Muito provavelmente isso aconteceu no mesmo vamos lá. ano, ainda em 83, e também no próprio minigame, né? Não, bota aí um pouquinho. Esse áudio é do Bify que achou feitas antigas de treinamento que dá colocar ela pro guarda da
uma olhada, por isso estão no contexto do final da ainda em 83, e também no próprio minigame, né, do FNAF 2, o Dar Presentes e Dar Vida, indicando que a Puppet já estava numa nova localização. O próximo ano que temos em Five Nights at Freddy's é 1985, que vão ter muitas informações importantes. Eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas, por exemplo. Mas o William Afton continuou trabalhando? Muito provavelmente sim. Mesmo com a morte do seu próprio filho, ele continuou na empresa ainda fazendo as coisas. Muito provavelmente outros lugares também acabaram tendo franquias da própria Fazbear Entertainment, talvez outras Freddy Fazbear Pizzas. Mas os eventos que a gente vai descrever aqui muito provavelmente aconteceram com a primeira Freddy Fazbear Pizza de 83, que é justamente aonde os animatrônicos foram depois do fechamento da Fredbear's Family Diner. De 83 a 85 também a gente não tem como saber se o Henry saiu da empresa, muito provavelmente não, ele continuou trabalhando. E também os filhos do William Afton ainda estavam ali por perto do pai, mesmo sabendo que o irmãozinho mais novo morreu, o que pode ter deixado o Michael Afton com uma culpa enorme. Amigo, né? Depois que você faz a merda, mas esses eventos, essas coisas, é mais ideias e teorias do que a gente tem, né, do que pode ter acontecido nesse meio tempo, até chegarmos em 85, que é outro ano importante. E agora, justamente, a fita do FNAF 3. Foi essas fitas que, se vocês se lembrarem lá na Fazbear Frights, né, que é o FNAF 3, eles acabam falando que tem um lugar que eles entraram e acabaram achando fitas muito antigas de um cara ensinando como é que usa os trajes, né, de Spring Bonnie e de Fredbear. Sim. Welcome to your new career as a performer/entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much needed information on how to handle/climb into fantasia de mascote. mascot costumes. A próxima fita, o Phone Guy, ele vai ensinar mais sobre essas roupas Spring Locks, como elas funcionavam e tudo mais, e também vai falar sobre a existência de uma Safe Room. Sempre que vai passar segura, designada. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layout program. Do mapa digital programado, né, o câmera de segurança, caraca. Peraí, você nem foi essa que o Spring Guy morreu? Na próxima fita, o Phone Guy, ele vai falar de uma localização irmã da Freddy Fazbear Pizza, que acontece um acidente envolvendo falhas em um dos trajes dos Spring Locks. Ok. Hello. There's been a slight change of company policy concerning the use of the suit. Ele fazer um incidente em uma localização irmã, desenvolvendo falha múltipla simultânea de travas de mora. The company has deemed the suit temporarily unfit for employees. A gente acredita que pode ser o traje do Spring Bonnie. Não temos conhecimento se o empregado dentro da roupa sobreviveu ou não. O restaurante exato também não é mencionado. Eu falei pra vocês que pode também ter outras Spring Locks espalhadas em outros lugares. Muito provavelmente a Spring Lock que a gente vê depois também no Sister Location, a Noite 4, é uma outra Spring Lock. Não sabemos se é o Spring Bonnie ou se é o Fredbear, mas deve ser outros Spring Locks que eles acabaram montando para outras localizações. E a última fita que temos do Phone Guy ainda desta época é justamente avisando sobre as Safe Rooms, falando que não é para ficar levando o cliente ou outras pessoas que não têm permissão para acessar essas salas. Você tá de ajeitado aqui. This is just a reminder of company policy concerning the safe room. The safe room is reserved for equipment and/or Ou outras propriedades que não estão sendo usadas no momento. as a backup safety location. E a localização será apenas para funcionários. Justamente nessa época que as fitas foram gravadas, que a gente acabou vendo no FNAF 3, parece que foi indicado nas novels, onde o Afton já tinha planos de fazer uma livro, né? Eu lembro que eu vi um e o dois no Station. O que a gente viu no Sister Location indica que a Afton Robotics, ela é antiga, e toda a instalação que foi feita ali. Fora que também ele já tinha planos de fazer pizzaria para ele que vieram só nos anos 90. Afinal, desde os anos 80, a Freddy's fez um sucesso absoluto e também demonstrou ter filiais e outras localização irmã nos anos 80. Existe uma teoria de que a localização irmã, que é citada nessas fitas, seria a primeira tentativa do William de criar um local, e nesse local teria acontecido um acidente do traje de Spring Lock Suite. Mas, né, é aquilo que a gente fala, teoria, muita coisa, mas o fato é que a instalação e a criação da Afton Robotics foi nessa época, mas os eventos do Sister Location aconteceram depois. Muito bem, as fitas deram um pouco mais
mais de clareza pra nós do que poderia ter rolado, mas algo também aconteceu nessa época que é de extrema importância. Indo agora para o Survival Logbook e tendo ainda pistas na própria câmera 4B, no Foxy Go do FNAF 2, o Fruit Maze do FNAF 6 e o Pizza Party do Help Wanted, no dia 26 de junho de 85, William Afton utilizou o traje de Spring Bonnie e atrai 5 crianças para a Sala dos Fundos, também conhecida como a Safe Room. E ali, na primeira Freddy Fazbear Pizza, a primeira criança que ele mata é Suzy, onde a gente pode ver até no minigame do Fruit Maze, onde o William Afton estava falando para a criança que sabia onde o cachorro dela estava. Rapaz, ele não está realmente morto. Ele está aqui. Siga-me. William Afton acaba fazendo mais uma vítima. E nesta mesma época, ele também faz outras vítimas, como Jeremy, Fritz, Gabriel e Cassidy. Nesse dia, Cassidy e Gabriel, muito provavelmente, estavam fazendo aniversário. Suzy tinha perdido seu cachorro, como eu falei pra vocês, e Jeremy foi deixado pelo seu pai no restaurante. Todas vítimas fáceis para o William Afton poder enganar e levar para a Safe Room. E aí, então, isso é conhecido como Missing Children Incident, ou também conhecido como MCI. William Afton, depois de matar as crianças, ele coloca seus corpos dentro dos trajes animatronics, como indicado pela forma que eles matam o jogador, indicado pelo Pizza Party, que é aquele final que a gente vê do Glitch Trap atraindo a gente lá no Help Wanted. Com isso, Puppet, agora sendo possuída pela Charlie, ajuda as almas a possuírem os robôs para se vingarem. Suzy acaba possuindo Chica, Jerry possui Bonnie, Fritz possui Foxy, Gabriel possui Freddy Fazbear e Cassidy possui Fredbear, que agora é conhecido como Golden Freddy. Com todos esses eventos, a fama da Freddy Fazbear Pizza e a Fazbear Entertainment no geral acaba ficando cada vez mais tenebrosa. Com isso vem a ordem da Fazbear Entertainment de retirar o acesso das Safe Rooms. Isso também foi falado na outra fita que nós temos lá no FNAF 3. A primeira informação do funcionário que havia restrições orçamentárias. Muito orçamentárias, foi isso aí. É muito orçamentário. Está sendo fechado na maioria dos locais. E também temos alguns indícios do Follow Me, que é justamente o minigame que a gente vai passar lá também no FNAF 3. Onde a conclusão do Follow Me é justamente uma Safe Room, uma sala secreta que os animatrônicos não tinham nenhum reconhecimento disso no mapa. Mas eu vou chegar nisso daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Só saibam que o minigame vai ter a referência dessa Safe Room que ficou tão conhecida dentro de FNAF. Tudo isso foi uma grande tentativa da Fazbear Entertainment de subir a confiança dela com o público, já que os pais começaram a ficar sabendo das lendas urbanas e também de ficarem preocupados com seus filhos. O lugar meio que... É claro, né? Quem que não ficaria preocupado com o filho, né? Nesse local aí meio assombroso aí. Complicado, né? Dá uma pausa aqui. Bom, voltando. Talvez tenha algum louco entrando e fazendo coisas ruins com as crianças. Bom, ela tentou fazer isso e reforçar mais a segurança, e a polícia local acaba prendendo um suspeito. As câmeras de segurança... Duas crianças foram supostamente atraídas para uma sala dos fundos durante as últimas horas na noite de 26 de julho. Embora as câmeras vigilantes tenham identificado o homem responsável, o que levou a sua captura na manhã seguinte, as próprias crianças não foram encontradas e foram dadas como mortas. Após saber que o homem vestiu o traje de um dos mascotes da companhia para ganhar a confiança das crianças, 5 crianças foram desaparecidas e super condenadas. Foi. Vem uma pessoa andando pelo lugar e ele é detido. Muito provavelmente foi o William Afton que estava andando pelo lugar. Mas como ele é o dono do lugar, né, ele pode andar livremente, meio que ficou tudo bem. Ele foi liberado, já que não encontraram provas contra ele, mesmo ele tendo uma atitude suspeita durante a noite. E ele foi liberado justamente porque nos livros vão detalhar isso e em várias partes dos jogos onde os corpos das crianças foram escondidos dentro dos animatronics. Então a polícia
polícia acabou não encontrando os corpos dos tais crimes que o William Afton tinha cometido. Então, sem corpo, sem crime. Ele foi suspeito de uma movimentação esquisita, mas ele foi liberado. Com isso, o William Afton pode ter levantado até uma suspeita dentro da empresa, e com isso ele toma uma atitude. Ele vai abrir uma nova localização para ele poder tomar conta e não ficar andando pela Fazbear. Meio que, sabe, tentando jogar uma cortina de fumaça para ninguém ficar desconfiando dele. E isso muito possivelmente foi depois dos incidentes das crianças que elas desapareceram na pizzaria. Eu expliquei tudo isso agora, mostrando para vocês o local do crime, a data do crime, o assassino e as vítimas. Vocês agora sabem tudo o que aconteceu nesta época. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que falar é o porquê que isso aconteceu. O que levou o William Afton a fazer esse crime terrível justamente na época que estava tudo ainda muito bem dentro da empresa. Mesmo com os outros acidentes que acabaram que o filho morreu, mas ele matou um antes do filho morrer. Então... os rumores de uma outra criança que acabou morrendo do lado de fora da pizzaria. E aquele crime já tinha um motivo justamente por conta do Henry, que não expliquei pra vocês. Mas o que levou o William Afton a matar essas 5 crianças? Entra agora em cena a trilogia de Five Nights at Freddy's, que são Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, onde lá vai mostrar que o William Afton era uma pessoa sórdida. William Afton é descrito como um tirano sádico nascido do sentimento de uma agressão e também maltratos na vida toda. Justamente o sentimento de agonia, o pai dele batia nele, com o gosto de querer ter mais poder. Juntou tudo isso, acabou, né, meu? Para suas ações e satisfazer o seu cruel prazer. William Afton, ele tinha um fascínio pela ideia dos animatronics. Uma vida incapaz de sentir agonia. E justamente por ele admirar essa ideia, ele acabou transportando isso para uma outra personalidade, que é basicamente uma licantropia, onde ele acabou se impersonando de Spring Bonnie, pegando os trajes dos Springlocks e fazendo tudo o que fez, justamente para tentar externar essa admiração que ele acabou tendo pela sua própria criação. Porém, faltava algo, uma personalidade real, vida real, pois os animatrônicos eram vidas sem propósitos. E justamente o gatilho que fez o William Afton sentir que estava perdendo seu poder e também vendo que o seu amigo era muito melhor e mais capaz que ele, que fez com que ele matasse a sua primeira vítima, a Charlie. Ele percebeu que o Henry conseguia amar essas criações e tudo que ele acabou fazendo ao decorrer da vida. Meu pai confiava em você, Charlie. Fitando o rosto do coelho concentrado. O que foi que você fez com ele? Sua mãe falhou. Eu ajudei a criar. Ele corredor. Nós deveríamos amar. O seu pai amou e agora eu também. Você matou. Você é um doente, caraca, meu. E o William Afton não tinha essa capacidade. Foi aí então que o William Afton não só fez a primeira vítima, mas na loucura dessa cabeça muito sórdida, acabou pegando as crianças e colocando elas dentro dos animatronics, para justamente dar vida a eles, justamente tentando fazer com que eles existissem e que ele pudesse amá-los de volta. Agora que descrevemos o que aconteceu em 85 e 86, vamos para o fatídico ano de 1987, onde justamente vai vir o FNAF 2 e a tão famosa mordida de 87. Por mais que a antiga Freddy Fazbear Pizza tinha fechado, justamente por conta do MCI, que eu expliquei pra vocês agora há pouco, mas toda a repercussão negativa que deu, né, na época, a pizzaria foi fechada. Mas a Fazbear Entertainment acaba tomando uma outra decisão e fazendo uma nova e melhorada Freddy Fazbear Pizza, tentando fazer um novo local mais seguro, já que aconteceu na antiga Freddy Fazbear Pizza, onde as crianças desapareceram e aí, né, os animatrônicos não eram lá de grande confiança. Mas agora em um novo local, mas ainda com as atrações antigas, Fred, Bonnie, Chica, Foxy, Balloon Boy, JJ e Puppet. Porém, né, como eles estavam bem estragados, fediam e também muito feios, era difícil de implementar a nova tecnologia que eles estavam querendo fazer. Eles decidiram então que seria mais fácil fazer os animatrônicos na versão Toys, baseados nos brinquedos de 83. Ali, né, a rosinha ali, Fred, Toy Bonnie, quebrou todinha, e uma nova versão do Funtime Foxy, onde o Phone Guy fica responsável pelo lugar e é o porta-voz da Fazbear. Porém, essa decisão veio de cima, onde o William Afton não estava sabendo dessa decisão. Ele vai então e chega na nova Freddy Fazbear Pizza e aí ele tenta pegar o cargo de guarda noturno. E muito provavelmente ele enganou a galera com o nome de
Dave Miller, pra justamente entrar no cargo e ser um funcionário do local e ver o que a galera da Fazbear tá aprontando lá dentro. Isso porque justamente eu falei pra vocês, o William Afton ficou suspeito das coisas que aconteceram lá de 85 e ele foi fichado pela polícia. Então é perfeitamente normal a Fazbear parar meio que comunicar com ele, deixar ele meio que de lado, e aí meio que a Fazbear continuou se movendo para tentar fazer uma renovação da sua própria marca. E agora que o William Afton tem de novo o acesso na nova Freddy Fazbear Pizza, ele acaba utilizando um traje do Fredbear e acaba atraindo 5 crianças até o horário da noite da pizzaria e mata todas elas. Colocando seus corpos nos pontos cegos das câmeras, Puppet ativa Fred para tentar impedir o Afton, mas o Afton consegue desativar o Fred apenas dizendo a frase, você não pode. E aí então as 5 almas dessas crianças vão parar no Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle e Balloon Boy. Eu falei agora há pouco que a Fazbear Entertainment tentou reutilizar o modelo de uma raposa branca, que muito provavelmente é o Phantom Fox, na versão deles, melhor dizendo. E aí eu vou falar o que rolou pra chegar na Mangle. Porque esse animatrônico é muito importante pro FNAF 2. Voltando aqui pro William Afton, ele começa a ver que os animatrônicos têm um comportamento muito esquisito. Mas o que derrota? Como se eles se ativassem sozinhos. Ele relata isso pro Phone Guy, que também tá ali na mesma pizzaria. E o Phone Guy apresenta esse problema pra gerência. E aí eles decidem trocar o William Afton pro turno do dia. E o motivo do William Afton também fazer essa nova série de assassinatos é justamente para testar uma nova possibilidade. O William Afton, meio biruleibe das ideias, né? Como sempre foi o homem por trás do ruim. Ele tenta replicar o que aconteceu em 85, justamente para testar a possibilidade das almas das crianças irem pros corpos dos animatronics, mesmo não estando dentro deles, mas estando meio que perto ali. Então ele tenta testar essa possibilidade, escondendo os corpos das crianças dos pontos cegos, que eu expliquei pra vocês agora há pouco. Ele testa essa possibilidade e a possibilidade dá certo. Ou seja, as crianças que ele matou no FNAF 2 acabam possuindo os Toy Animatronics, deixando eles cada vez mais irregulares e agindo de forma esquisita. E agora que a Fazbear decidiu mudar o William Afton por turno da manhã, mas lembrando pra vocês que eles não sabiam que era o próprio William, porque ele tava disfarçado de Dave Miller, e aí eles decidem procurar por um outro guarda noturno. E é então que finalmente estamos controlando Jeremy, que é o novo guarda contratado, já que o outro foi pro turno da manhã. Ele recebe a chamada do Phone Guy na primeira noite para começar a orientá-lo do que tá rolando ali. Ele explica sobre o local, explica do guarda anterior e também sobre os toys terem reconhecimento facial e poderem andar durante o dia. Os técnicos não sabiam a real motivação para eles ficarem andando à noite. Eles apenas achavam que poderia ser um bug no reconhecimento facial e que os animatronics poderiam tiver como um endoesqueleto sem traje. Sabemos que era apenas porque eles estavam possuídos. Então, para contornar esse problema, eles instalaram uma caixa de música que apenas funcionava com a Puppet e uma máscara de Freddy Fazbear para você se disfarçar, para ver, né, que os animatrônicos vão reconhecer você como animatrônico e não como um endoesqueleto sem roupa. A Fazbear dá então a solução mais barata possível e você que se vire à noite com esse bando de coisa ruim vindo pra cima de você. E agora meio que as noites são em sequência, não tem nada embaralhado. Vamos então na sequência que é a noite 2 do próprio FNAF 2. O Phone Guy vai explicar que ele gostava dos animatrônicos antigos, principalmente do Foxy, que era o seu favorito. Ele disse que por algum motivo a máscara não funcionava com o Foxy. Então o mais seguro era ficar piscando a lanterna na cara dele. Isso reiniciaria seus sistemas. Ele também comenta que não gosta da Puppet. Eu tô pretendendo um dia refazer todos os jogos de FNAF, viu? E é justamente agora na terceira noite que a gente vai ter a explicação da Mangle. O Phone Guy vai comentar que essa nova versão de Foxy, né, da Funtime, ficava na Kids Cove. Porém, as crianças viviam desmontando, né, o animatrônico, zoando e bagunçando o inteiro. E os técnicos eram obrigados a ficar remontando toda vez no final do turno. Eles decidiram então que seria mais fácil largar o bicho lá, né, como uma atração, sabe, toda desmontada e largada. E aí começaram a chamar de The Mangle. The Mangle, que é a Nessa mesma noite, o Phone Guy vai também comentar que tem algo trágico ocorrendo na pizzaria. Vários rumores e boatos, ou melhor dizendo, lendas urbanas, que estão cercando o lugar. E ele não sabe dizer o porquê que isso tá rolando. Ele perguntou pro guarda que tá justamente na parte da manhã, mas o William Afton, é claro, vai dar uma de João sem braço e não fala nada. E ele avisa pro Jeremy não ficar preocupado com esse tipo de conversa. Na quarta noite, a coisa começa a pegar um pouco mais de fogo, já que o Phone Guy avisa que tem uma investigação policial acontecendo. E
e que talvez eles precisem fechar por alguns dias e que a Fazbear Entertainment tá negando qualquer irregularidade ou problema que esteja rolando na pizzaria. E ele pede pra ficar de olho nos animatrônicos, pois alguém podia ter alterado o reconhecimento facial deles. Eles estão agindo estranhamente com os funcionários, quase ficando agressivos. Eles agem tranquilos com as crianças, mas com adultos eles ficam encarando por muito tempo. E a quinta noite o negócio já tá o pau cantando muito feio, porque o Phone Guy vai avisar pra gente tomar muito cuidado. O local tava sendo bloqueado e ninguém era permitido de entrar ou sair, principalmente se tratando de empregados anteriores, já que eles começaram a suspeitar que algum outro funcionário ou alguém conhecido das antigas estavam andando por volta da pizzaria. Muito provavelmente o nosso queridíssimo William Afton por trás do Rui, que tá na parte da manhã e ninguém suspeitou. E aí ele diz também que quando estivesse tudo resolvido, ele ia colocar o Jeremy no turno da manhã, já que a vaga tinha ficado disponível, né? O William Afton viu que a situação tava apertando, a polícia tava ficando cada vez mais ali dentro da pizzaria e talvez perguntando pros funcionários, e aí ele decidiu vazar como um bom protagonista de GTA, né? Que vê a polícia chegando e sai correndo. Infelizmente, não tinha ninguém pra substituir o Jeremy pro turno da noite, então eles teriam que entrar em contato com o dono do restaurante original, o Henry e Emily, pra justamente ver o que poderia fazer, né, nessa situação. E aí ele até fala, eu acho que o nome do lugar era Fredbear's Family Diner, ou algo parecido, que foi fechado há muitos anos, então duvido que sejam capazes de tentar falar com o cara. O que dá a entender que o Henry e Emily, depois da falência da Fredbear's Family Diner, ele acabou saindo também dessa sociedade. Talvez passou para novas pessoas, e como o William Afton ficou suspeito, né, como eu falei pra vocês em 85, ele também acabou saindo muito provavelmente daquela época, e aí ficou pra outros donos tomarem conta do lugar. E agora, chegando na sexta noite, o Jeremy ele vai lá pra trabalhar como se nada tivesse acontecendo, mas o Phone Guy fica confuso, pois tinha um memorando dizendo que era pra ele não entrar na pizzaria. O lugar tava fechado, pelo menos por um tempo. Alguém tinha usado um dos trajes, um amarelo, muito provavelmente o Fredbear. Agora nenhum dos animatrônicos estava agindo de forma correta. O Phone Guy pede pra ele terminar o seu turno, já que é muito mais seguro ele sair de manhã do que sair no meio da noite. E aí o Phone Guy fala que ele vai ter que ficar na parte da manhã do próximo dia, justamente para garantir que as coisas estão andando tudo certo. Ele vai talvez começar a ficar no período da manhã, e ele vai ter que ficar perto dos animatrônicos, garantindo a segurança, né, de que nada vai dar errado. Quando o lugar fosse reaberto, o Phone Guy, ele muito provavelmente iria virar o novo guarda noturno, para justamente as coisas continuarem andando e eles conseguirem cumprir os seus compromissos, vendo que os pais já pagaram pelas festas de aniversário e tudo mais. Mas aí então, tudo isso meio que se rearranja, a noite é extremamente atacada, mas eu tenho que falar de um fenômeno que acontece no FNAF 2, que é uma coisa muito doida, chamada Shadows. Ou melhor dizendo, os animatrônicos do tipo sombra. Shadow Fred nasce justamente em 87, com o assassinato das 5 crianças nessa nova Fred Fazbear Pizza, sendo uma sombra do evento em relação ao traje do urso dourado. Ele é inofensivo, como uma sombra, né, de um ser, alguma coisa pairando pelo lugar. Porém, ele pode se encher de dor em certas ocasiões específicas, como pesadelo ou jogos, fazendo ele atacar na forma de Dark Freddy, como se uma sombra pudesse ficar material. Shadow Bonnie também, como Shadow Fred, surgiu nessa parte pela grande quantidade de agonia vinda da Freds de 87. E é justamente aqui que a gente começa a entrar nessa ideia da agonia, porque também tem os Paper Paws, o Endo 02 e a própria JJ e outras coisas que estão contaminadas por esses eventos terríveis, as mortes das crianças que aconteceram nesse restaurante. Os sentimentos negativos, tristes, rancor, geraram um efeito paranormal, que é conhecido como agonia, que é explorado mais nos livros da Fazbear Frights. Esse elemento chamado agonia faz com que algumas coisas mudem de lugar ou andem, mas não possuem uma alma dentro delas. Esse efeito também pode ser descrito como uma assombração que infectou o restaurante. Shadow Bonnie pode ter surgido e a partir de um arcade chamado Hide and Seek, no qual mostra a sombra de Toy Bonnie. Assim, a agonia daria vida ao personagem, fazendo ele se tornar essa criatura estranha. O único que nós temos conhecimento de que viu isso foi o Jeremy, pelo menos nesta época. E aí, nessa sexta noite, que o Golden Freddy também vai aparecer bastante. Na câmera da Parts and Services, nenhum animatrônico está ali, e é só possível ver o Shadow Fred. Durante todas as noites, existe a possibilidade de vermos também o Shadow Bonnie. O Jeremy, mesmo que ele saia do lugar e vai pra sua casa, sabe, descansar, ele sente que tem alguma coisa seguindo ele, como se algo tivesse grudado nele, que é justamente o Shadow Bonnie. E isso também é referenciado no próprio Survival Logbook, que vai falar que o guarda também via coisas, como se ele tivesse um sentimento que estava
constantemente sendo seguido. E provavelmente o que ele estava vendo, que são essas sombras muito esquisitas, e essa sombra que o acompanhava, provavelmente é o Shadow Bonnie. Na sua casa, o Jeremy acaba vendo o jornal dizendo que os novos animatrônicos seriam destruídos, que eles deveriam voltar com um local menor, com os velhos animatrônicos do futuro. Mesmo com essas situações toda atacada, né, ele vai no outro dia trabalhar como prometido, já que ele ia cuidar de uma festa de aniversário de uma criança. Jeremy então foi pro seu turno da manhã, vigiando os animatrônicos nesta festa, até que um momento, um animatrônico, muito provavelmente a Mangle ou o próprio Golden Fred, foi de F, amigo. Foi de F. E nessa mordida, o animatrônico arranca parte da cabeça, que é o lóbulo frontal, do cérebro da vítima. Com isso, também cria a regra que os animatrônicos foram proibidos de andar durante o dia. A festa de aniversário foi um completo desastre e o lugar foi todo fechado às pressas. E aí então temos a fatídica noite 7 do FNAF 2, onde mesmo com isso acontecendo na parte da manhã, um outro guarda noturno aparece, que é o Fritz Smith, que é contratado para substituir o Jeremy na parte noturna daquela pizzaria, para ficar só um dia, já que o lugar foi inteiro fechado. Fritz Smith modifica os animatrônicos, com isso deixando eles com um odor terrível. Afinal, já que o Phone Guy diz que os Withers também têm um cheiro horrível, né, meio que ele acabou descobrindo que os Toys também ficaram da mesma forma. Com isso, Fritz Smith é demitido logo nesse primeiro turno, né, que ele passa por mexer nos animatrônicos e com o fedor que os animatrônicos estavam causando. O Shadow Fred não aparece nessa noite, pois é impossível ver ele na noite 7, pois a câmera, né, da Parts and Services não funciona. Com esse guarda noturno que acabou aparecendo lá para deixarem as coisas ainda controladas, o local foi completamente fechado. E aí então, durando só apenas algumas semanas, FNAF 2, ou a nova Freddy Fazbear Pizza, foi encerrada de uma vez. E os animatrônicos novos, os Toys, foram descartados. E aí vamos para... Em 1988, a próxima Freddy Fazbear Pizza abre, que é justamente o restaurante do FNAF 1. Esse é trazido pelos arquivos do FNAF AR, o Special Delivery, e eles acabaram reutilizando os pedaços dos Withers para fazer a nova versão clássica dos animatrônicos. E justamente ali, entre 88 a 93, a Fazbear Entertainment cria o Security Logbook, que é um diário que tinha... Que inclusive tem um chamado que riscam isso aí, eu lembro disso aí. E riscam esse nome, Security, coloca Survival, sobreviva. Eu lembro de sobrevivência do final da Fred, mas ok, né? Bora pausar aqui e voltar.